Oi, galera! Hoje, prosseguindo em relação ao assunto de classe de palavras, trataremos sobre o adjetivo. Lembrando que há vídeo no canal tratando sobre o substantivo. Inicialmente, usufruiremos sobre o conceito de adjetivo. O que é adjetivo? É uma classe de palavras variável. Pode-se flexionar em relação ao gênero, biforme ou uniforme, ao número, singular e plural, e ao grau, comparativo e superlativo. Segundamente, qual a sua principal função? É acompanhar o substantivo, dando-lhe características ou apresentando algo que o particularize. Então, como sabemos que o adjetivo é uma classe de palavras variável, ele, obrigatoriamente, tem que respeitar como o substantivo se encontra. Isto é, se o substantivo se encontra no feminino e plural, obrigatoriamente, ele também tem que vir assim, ou seja, feminino e plural. Para ficar mais compreensivo sobre o assunto, vamos para algumas exemplificações. Exemplos: o menino é bonito. Os meninos são bonitos. A menina é bonita. As meninas são bonitas. Analisem que as 4 orações são as mesmas. A única distinção é em relação ao gênero e ao número. Beleza? Na primeira oração, nós temos o adjetivo bonito. Observe que bonito, ele se encontra respeitando como o substantivo menino está, ou seja, menino está no singular e masculino, e bonito respeita isso, vindo da mesma forma. Assim acontece nos demais. Bonitos está respeitando o mesmo número e gênero de meninos. Assim acontece em bonita em relação a menina e igualmente em bonitas em relação a meninas, ok? Galera, uma coisa é que a gente tem que ter bastante cuidado em relação às palavras, porque as palavras elas podem mudar de classe. Observem. Nando Reis é um cantor e compositor paulistano. Paulistano, como se observa aí em negrito, é um adjetivo, pois está caracterizando Nando Reis. Na próxima oração, foi pegado a mesma palavra, ou seja, paulistano, só que em outro tipo oracional. Observem. O paulistano vive com pressa. Quem vive com pressa? O paulistano. No caso aqui, paulistano é um substantivo. Observem que paulistano está acompanhado por um artigo o. Então, você vê que paulistano é uma palavra ok, mas ela pode mudar de classe. Não é porque você viu determinada palavra que em determinado canto que era um adjetivo que para sempre será um adjetivo. Não. Vai depender do contexto, como é o caso destas duas orações. Ok?
Outra situação é que a posição do adjetivo pode alterar seu sentido. Analisem as seguintes orações. O jogador grande se lesionou. O grande jogador se lesionou. Observem que nas duas orações o adjetivo, mudou de posição. E com essa mudança houve uma alteração no seu sentido. Primeiramente, o jogador grande se lesionou. Quando eu falo o jogador grande, eu estou falando em relação à altura do jogador, ok? Ao tamanho dele. Segundamente, o grande jogador se lesionou. Quando eu falo o grande jogador, eu estou falando sobre o status dele, que ele é um ótimo profissional, ok? Então, tomem bastante cuidado em relação a isso. Prosseguindo, vamos falar agora sobre as locuções adjetivas. Primeiramente, sobre o seu conceito. São expressões formadas por duas ou mais palavras, também relacionadas ao substantivo, com o mesmo valor do adjetivo. Por isso que são chamadas de locuções adjetivas. Adjetivas, ou seja, vai ter a mesma função do adjetivo, só que a única distinção, isto é, a única diferença é em relação que são expressões formadas por duas ou mais palavras, como se diz inicialmente aqui, né? Por duas ou mais palavras, ok? Aqui, por duas ou mais palavras. Para ficar mais compreensivo sobre isso, vamos para alguns exemplos. Ela é cearense. Cearense é um adjetivo, pois se encontra caracterizando o ela. Ela é do Ceará. Do Ceará também está caracterizando o ela, porém não é um adjetivo, e sim uma locução adjetiva, pois vem com duas palavras. Na terceira oração, ela é quem nasceu no Ceará. Quem nasceu no Ceará, observem que é uma oração, pois dentro do sublinhado há um verbo, nasceu, que vem do verbo nascer. E observem que quem nasceu no Ceará está dando uma característica ao ela. Então, no caso aí, nós temos uma oração adjetiva. Oração por haver um verbo e adjetiva por estar qualificando o ela. Então, outros exemplos. Ela é paulista. Paulista, como vem apenas uma palavra e está caracterizando o ela, é considerado um adjetivo. Ela é de São Paulo. De São Paulo, como vem duas palavras, já não é um adjetivo, e sim uma locução adjetiva e também se encontra caracterizando ela. Ok? É isso, galera. No próximo vídeo abordarei sobre as flexões dos adjetivos. Curtem, comentem e compartilhem. Bons estudos, até a próxima!